Amém. Irmãos, dando continuidade para a nossa série sobre o Advento, chegada de Jesus, o Natal, e nós temos falado sobre isso no mês de dezembro, analisando algumas virtudes. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo em Lucas capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 46. Lucas capítulo 1, versículo de número 46 em diante. É um texto muito conhecido, chamamos de Magnificar, é o Cântico de Maria. E a partir dele nós vamos meditar. O tema da mensagem é Magnificar, o Cântico da Alegria. Lucas 1, a partir do 46, diz assim: Disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois olhou para a humildade de sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso. Santo é o seu nome, a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, auxiliou Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre. Até aí, te damos graças, Pai, e pedimos que nesse momento o Teu Espírito venha ministrar os nossos corações através dessa palavra, que ela venha encontrar o nosso coração aberto para recebê-la e que essa virtude da alegria possa florescer cada vez mais nas nossas vidas. É o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrarmos no texto em si, no conteúdo dessa canção, do Magnificar, não dá para deixar de falar algo relacionado ao contexto do Magnificar. No contexto dessa passagem, nós vemos Maria visitando a sua prima Isabel. Maria tinha sido avisada de que estava grávida do Filho de Deus. O Espírito Santo colocou no seu ventre Jesus. E quando ela vai na casa de Isabel, que estava grávida de 6 meses de João Batista, que seria aquele que iria preparar o caminho para o Senhor, quando ela entra na casa de Maria, a criança se agita, na casa de Isabel, a criança se agita no ventre de Isabel. Quem sou eu para receber a mãe do meu Salvador? Porque desde o momento que você entrou, a criança no meu ventre se agitou. Ela detectou, agindo pelo Espírito Santo de Deus, a presença do Deus ali, ainda no ventre de Maria, sequer 1 mês de gravidez. João Batista percebe, detecta a presença de Cristo Jesus ali naquele ambiente. Não tem como olhar para esse contexto sem deixar de falar em um problema atual da nossa geração. Um problema que já vem de algumas décadas, que é o problema do aborto. Como cristãos, eu costumo falar e repetir no nosso púlpito que a nossa visão das coisas tem que ser a partir das lentes bíblicas. Eu não posso olhar para qualquer área que seja da vida e ter uma visão diferente daquilo que a Bíblia apresenta para nós. Nesse texto aqui, o contexto mostra que a vida é detectada nos seus primeiros dias. Há uma vida ali no ventre de Maria. A visão bíblica é diferente daquilo que a gente ouve nos nossos dias, em muitos lugares da grande mídia, na boca de muitas pessoas. Como cristãos, a gente não pode incentivar esse tema do aborto, seja por uma cooperação de concordância ideológica ou por omissão. Nenhuma dos argumentos que eles utilizam é satisfatório para poder dar aval ao assassino de uma criança no ventre. Quem já viu como a coisa é feita, quem já estudou, sabe como isso é cruel e como isso é perverso.
Muitas vezes eles usam um argumento de relativizar a vida, dizendo que aquilo é só um amontoado de células e ainda não é vida. Não sei se vocês viram um tempo atrás um debate de feministas contra uma cristã, e uma das pessoas diz: um ser vivo não é vida. É um ser vivo, mas não é vida. É um amontoado de células. O problema desse argumento é que ele está tentando amenizar a consciência das pessoas para aquele tipo de crueldade que está acontecendo ali. Então, a fim de amenizar o assassinato, é só um amontoado de células. Agora, é curioso que no passado já utilizaram argumentos de relativizar a vida a fim de tratar o ser humano sem dignidade. Eles relativizaram a vida do negro no passado, a fim de explorá-lo, a fim de oprimi-lo. Outros povos, na Alemanha, relativizaram a vida dos judeus para exterminá-los. Então eu não posso usar esse argumento porque eu estou dando aval para argumentos e raciocínios e visões perversas na história da humanidade. Às vezes eles utilizam o argumento do direito da mulher, mas a mulher tem direito sobre o corpo dela. O problema desse argumento é que essa visão de justiça é baseada no mais forte sobre o mais fraco. Se você dá aval para esse argumento, você está dizendo que a justiça pode prevalecer a fim da afirmação do mais forte, a mulher, sobre o mais fraco, a criança no ventre. Ao longo da história também utilizaram esse argumento para cometer atrocidades. Ou aquele argumento talvez mais falacioso de todos sobre o lugar de fala. Você não tem o direito de falar sobre isso, Levi, porque você não tem lugar de fala. É a mesma coisa de dizer que o veterinário tem que latir para cuidar do cachorro, tem que miar para cuidar do gato. Então nós não podemos fazer eco a esse tipo de ideologia. Nós, já que somos cristãos, temos que olhar para esse cenário com um olhar bíblico, com as lentes bíblicas, e perceber que esse próprio texto nos dá base para dizer que a vida ali no ventre é vida, e tem que ter direito de ser preservada, tem que ter direitos como qualquer outra pessoa possui direitos. Amém? Dito isso, vamos entrar no nosso tema hoje, que é o tema da alegria. Nós vimos aqui que as virtudes da esperança, que a virtude na semana passada da paz, elas procedem do próprio Deus, elas estão fundamentadas em Deus, é Deus que concede. A esperança, nós vimos aqui no primeiro dia, que ela vem da revelação de Deus sobre Cristo nas Escrituras, e a gente projeta a nossa esperança naquilo que foi revelado nas Escrituras sobre Cristo Jesus. Nós esperamos as suas promessas. A esperança procede de Deus. Nós vimos na semana passada que a paz também procede de Deus. Cristo diz: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Ele entrega a sua paz. E a semelhança da esperança e da paz, a alegria também tem em Deus a sua fonte. É a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui. A alegria tem em Deus a sua fonte. Se não for uma alegria que advém de Deus, não é alegria, é euforia, é entusiasmo momentâneo. É por isso que é tão frequente você olhar para o mundo e ver as pessoas atrás de tantas experiências e parece que não satisfaz, porque é uma alegria momentânea. É a mesma sensação do viciado em drogas, é aquele entusiasmo, aquela euforia, ele está sempre querendo mais, porque aquilo não satisfaz. Outros procuram essa alegria em coisas, na obtenção de coisas, isso não satisfaz. O nome disso é euforia, não é alegria. A alegria genuína, ela procede de Deus, porque já que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive da sua e da minha vida, Ele sabe exatamente aquilo que vai trazer alegria para o nosso coração. Ele te criou para um propósito, e se eu não viver esse propósito, não tem como eu desfrutar da genuína alegria, da verdadeira alegria que não depende de circunstâncias. É uma alegria que pode ser experimentada no meio do caos, como nós vemos na carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é a carta que Paulo mais repete a expressão alegrai-vos. Regozijai-vos no Senhor. Alegrem-se sempre. Um povo que, segundo o mesmo Paulo, vivia em pobreza extrema. E Paulo está dizendo para eles: alegrai-vos.
um povo que estava sofrendo oposição. Paulo diz: alegrai-vos. Um ministério que Paulo plantou e que no processo da plantação daquela igreja, Paulo foi açoitado severamente, 39 vezes, colocado num cárcere, tinha todos os motivos do mundo para ter um trauma quando pensasse na cidade de Filipos, mas ele escrevendo diz: alegrai-vos. Um Paulo que está preso numa prisão domiciliar em Roma, mas quando ele escreve para os filipenses, ele diz: alegrai-vos. A alegria não depende de circunstância. A verdadeira alegria o cristão desfruta porque ela procede de Deus. E é isso que a gente vê em Maria. Nos primeiros versos, Maria está reconhecendo quem é Deus. Ela reconhece de onde vem a sua alegria, da onde procede a origem da sua alegria. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Olha o quanto de informação que a gente tem nesses primeiros versos. Primeiro, a alegria que eu disse que consiste em reconhecer que Deus é a fonte. A implicação desse reconhecimento vem primeiro de reconhecer a majestade divina. A majestade de Deus, ela fala de engrandecer o nome do Senhor. A minha alma engrandece, ela exalta Deus, ela coloca Deus acima de todos os deuses, ela coloca Cristo acima de todas as coisas. Não há outro maior do que o nosso Deus. Isso é engrandecer o nome de Deus, não apenas com louvor, mas com a vida. Tornar o nome de Deus grande é nós vivermos de modo que a vida de Cristo seja exaltada em nós, a vida que o próprio Deus seja louvado quando as pessoas olham para nós, como eu orei há pouco, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Exaltem a Deus. Ela começa engrandecendo e reconhecendo o senhorio. A minha alma engrandece ao Senhor. A expressão aqui é Kyrios. No Antigo Testamento, os judeus, com receio de tomar o nome de Deus em vão e não ferir o mandamento, eles usaram uma espécie de criptograma para se referir a Deus, que é YHWH e Yahvé, a gente conhece, né? Que significa o Senhor. O Senhor. Quando eles iam falar de Deus, eles falavam o Senhor. Os autores do Novo Testamento, os apóstolos, eles pegam essa expressão que se referia a Deus no Antigo Testamento e aplicam a Cristo. Cristo é o Senhor. Cristo é o Kyrios. Naquele contexto, eles também usavam a expressão Kyrios para se referir ao imperador romano. César é o Kyrios, ele é a representação de Deus na terra, ele é o verdadeiro Filho de Deus. Por isso que tinham imagens espalhadas de César por todo o Império Romano, a fim de comunicar para os povos ali que ele tinha domínio sobre aquela região. E aí chega um grupo de caipiras galileus e começam a dizer: não é César que é o Senhor, Jesus é o Senhor. É por isso que eles são mortos, pessoal. Eles não chegam avisando: tem um outro Deus aqui. Se eles falassem isso, os romanos diriam: que legal, tem vários no panteão, traz mais um. Eles disseram: somente Jesus é o Kyrios. Somente Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Por isso que eles falam: é a imagem do Deus invisível. A imagem não é de César, a imagem de Deus é Cristo. E aí eles são perseguidos por isso, porque eles estão confessando a unicidade de Jesus. Só existe um Deus, só Cristo salva, só Cristo é o Senhor. Ela começa reconhecendo a grandeza e o senhorio de Cristo sobre a sua própria vida. Maria está dizendo: minha alma engrandece o Senhor. Mais do que isso, ela diz que ela tem deleite. Meu espírito se alegra, se regozija, se deleita em Deus. Muitas vezes nós reconhecemos quem é Jesus de maneira formal
entendemos o que o texto diz, concordamos com ele, mas nem sempre a gente tem deleite em Deus. Nem sempre a gente tem satisfação em estar com Ele. Nem sempre estar com Cristo é a prioridade do nosso coração. Às vezes a gente afirma, não, Jesus é o Senhor, mas o nosso coração não tem essa fome, essa paixão, não tem essa satisfação. O nosso coração, ele é vulnerável a outros ídolos, outros tipos de deuses. Por isso que o escritor de Provérbios fala assim, de Provérbios 4, 23, de tudo aquilo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuidado com os ídolos que porventura estão assediando o seu coração. Como é que eu posso detectar se há ídolos no meu coração? O que está despertando paixão em você? Em mim? O que está trazendo mais satisfação? O que você investe mais o seu tempo, seu dinheiro? É aí que está o nosso Deus. É um bom caminho para tentar detectar onde está o nosso Deus, aonde eu invisto tempo e dinheiro. Sondar o nosso coração. O que faz você despertar com motivação? Que às vezes a gente é assim, tem paixão para fazer um monte de coisa, aí fala, vamos orar. Aí já acordar cedo para orar, ler a Bíblia, é difícil, né? O pessoal às vezes fala, não consigo. Só que a gente esquece que no início talvez não vá trazer essa paixão, esse fervor. O que a gente tem que fazer é aprender a se exercitar na graça. Lembra quando você era criança, tinha um monte de coisa que você não gostava de comer? Eu também tinha um monte de coisa que eu não gostava de comer. Mas aí a gente começa a repetir, a gente começa a se alimentar, a mãe, né, pelo menos antigamente, você vai comer o que está aí, acabou. Hoje é diferente um pouco, né? Ela está olhando para mim que eu também, para apressar as coisas, acaba fazendo um negócio mais rápido. O certo é, você vai comer o que está na mesa, senão fica com fome. E aí a gente vai aprendendo a comer, até que chega um momento que a gente passa a apreciar aquilo que a gente não gostava. Então a criança não gostava de brócolis, mas quando ela se torna adulta, ela exercitou o paladar e começa a apreciar o sabor do brócolis. Ela exercita o paladar, começa a gostar de fígado. Tem um monte de gente que não gosta. Põe a cebola no canto do prato, sabe? Mas quando exercita o paladar, você não amadurece, é a mesma coisa. Talvez no início seja difícil. Nossa, eu tenho que tentar entender a Bíblia, orar, mas com o passar do tempo, se você se exercitar, isso vai virar satisfação, vai se tornar um deleite para nós. A minha alma se alegra em Deus. A gente precisa aprender a ter deleite no Senhor. Isso vem através de exercício na devoção. Mas ela reconhece algo aqui. Ela reconhece que Cristo é o seu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A palavra salvação, no grego, ela é composta de duas expressões, soteria e sozo. O significado das duas, a primeira diz sobre justificação e redenção. Eu necessito de ser justificado, de me tornar justo diante de Deus, porque eu não sou justo, eu não ando segundo a justiça que Deus deseja, que foi revelada na lei, por isso eu preciso que alguém me justifique diante do Pai, e eu preciso que alguém venha redimir a minha vida, eu preciso que alguém compre a minha vida, me tire do pecado. A outra expressão tem a ver com ser liberto da maldição do pecado e ser restaurado à imagem de Cristo Jesus. Então Maria está dizendo, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Olha o que ela está falando. Ela está dizendo que ela necessita de ser liberta da maldição do pecado e ser restaurada à imagem de Cristo, como qualquer outro ser humano da face da terra que depende da graça de Cristo Jesus. Maria está reconhecendo a sua dependência de Cristo Jesus.
Ela necessita de salvação tanto como você e eu. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem, diz Romanos capítulo 3. Não há ninguém que entenda. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, diz Paulo em Timóteo, Cristo Jesus o homem. Maria está reconhecendo que ela necessita de justificação, redenção, libertação da maldição do pecado e restauração da imagem de Deus na sua própria vida. Por mais virtuosa que ela fosse, que é fato que ela era uma mulher virtuosa, piedosa, e que merece sim ser chamada, como diz o texto, de bem-aventurada por todas as gerações, porque carregou no ventre o Filho de Deus. Então assim, para a gente ter o equilíbrio, às vezes os católicos colocam num lugar que eu acho que é além. Eu acho não, pela minha leitura bíblica, está além do que a Bíblia prescreve. Mas por outro lado, às vezes os evangélicos não a tratam com a dignidade que a Bíblia diz que ela deve ser tratada. Então é um equilíbrio, a gente reconhecer a grandeza dessa mulher, que adolescente foi confiada a ela a responsabilidade pelo Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo entender que ela mesma está reconhecendo que precisa de um Salvador. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Eu preciso que alguém me salve. Então o que consiste em entender que a alegria tem em Deus a sua fonte? Reconhecer a majestade divina, deleitar-se no Senhor e reconhecê-lo como Salvador. Segundo, nós aprendemos aqui que a alegria é sustentada pela graça. Olha a continuidade do texto. Ela diz assim: pois olhou para a humildade da sua serva, desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso, santo é o seu nome, a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Ela fala de humildade, ela fala como serva, ela fala... O texto traz uma ideia de escolha, de eleição e traz uma ideia de bênção. Então o Senhor olhou para a humildade. A palavra aqui tem a ver com dependência. Tem a ver com alguém que carece de Deus. Mais uma vez a gente vê que essa alegria ela é sustentada pela graça. Não é por acaso que as duas possuem a mesma raiz, charis. A palavra alegria vem dessa raiz charis, que traduzindo significa graça. A alegria é mantida, fundamental. Quem sustenta a alegria é a graça de Deus. Então ela fala da humildade no sentido de dependência. Ele olhou para uma pessoa necessitada, que não tinha o que oferecer para obter o favor. É pura graça de Deus olhar para essa serva humilde e manifestar graça para alguém que depende, para alguém carente de Deus. A gente vê isso na bem-aventurança. O pobre de espírito, a palavra lá no grego tem a ver com mendigo. Alguém que não tem nada para oferecer para o outro, ele depende de caridade. E nós, diante de Deus, somos mendigos, dependemos da misericórdia, da caridade de Deus. Ela usa uma expressão aqui, quando ela fala, olhou para a humildade da tua serva, a palavra servo aqui é doulos. Eu já disse aqui que existiam 3 palavras falando sobre serviço. Existia a palavra diaconia, que tinha a ver com qualquer tipo de serviço prestado, né, principalmente na questão social. Depois é utilizado isso, existe um ministério da igreja da diaconia que cuida da ação social. Existe a palavra terapia, que tem a ver com cuidados na área da saúde especialmente. E existe a palavra doulos, que significa escravo, alguém que foi comprado. Tem a ver com a ideia de propriedade. Ela tem consciência de que ela é propriedade de Deus, que ela foi comprada por Deus. Ela fala que ela foi escolhida. De agora em diante me chamarão, ou seja, houve uma escolha de Deus para a vida dela. O anjo aparece e diz, bem-aventurada, a palavra grega é makarios, a mesma usada no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito,
Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. A palavra macários tem a ver com sortudo, favorecido, agraciado. Se fosse traduzindo uma linguagem bem rústica, era assim: Maria, tu é sortuda, Deus te escolheu. Você é afortunada, Deus olhou para você. Você foi agraciada. Da mesma forma que você e eu fomos agraciados, favorecidos. Que sorte! Deus olhou para você. A tua sorte mudou, a gente não fala? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca encheu-se de riso e os nossos lábios de cânticos de alegria. A alegria sustentada pela graça. Você não fez nada, Deus olhou para você, é você. Te escolhi. É eleição, eu quis te chamar. Não é porque você é bom, não é porque você é melhor do que os outros, não é porque você colocou Deus na parede por causa da sua prática da justiça e Deus se viu sem saber o que fazer, Ele falou: vou te abençoar já que você é tão bom. Não é isso, não é troca, não é barganha, é graça de Deus. O Evangelho é a boa notícia, porque é a notícia que nós somos reconciliados por meio da graça de Cristo Jesus. Senão não é boa notícia. Porque toda religião fala: faça alguma coisa para ser aprovado. O Evangelho diz: você não precisa fazer nada, creia naquilo que Cristo já fez por você, e automaticamente você se torna justo diante de Deus. Então a palavra Macários tem a ver com bênção. Foi abençoada. Então ela começa falando da humilhação, da condição de dependência, que ela é propriedade, da iniciativa divina de escolhê-la, da bênção que foi estendida sobre a vida dela, e aí ela retoma no cântico a ênfase sobre o caráter de Deus. Ela fala que Ele é poderoso, que Ele é santo e que Ele é misericordioso. Ele detém todo o poder, todo o dunamis. Ele é santo. Ele é diferente da criação, Ele é separado. E Ele estende misericórdia de geração em geração. Ou seja, Ele nos capacita porque Ele é poderoso. Ele nos orienta através do teu caráter santo, aponta para onde a gente tem que andar. E Ele nos alcança porque Ele é misericordioso. A alegria é sustentada pela graça. Mas Maria diz algo mais. Ela diz e nos ensina no cântico que a alegria floresce na justiça do reino de Deus. Há uma total inversão do mundo caído que a gente vive. Ela faz um contraste no cântico, que ela mostra um mundo completamente diferente daquilo que a gente vive. Porque no mundo que a gente vive, os poderosos dão risada, os arrogantes estão sempre rindo, achando que vão escapar ilesos. Os poderosos acham que estarão firmados nos seus tronos, nas suas torres de marfins. Os ricos estão sempre abastados, acham que pode fazer tudo. Inclusive o que eu disse aqui na introdução da palavra sobre o aborto, tem financiamento de muito milionário para levar adiante essa pauta, para levar adiante esse programa, principalmente nas nações mais empobrecidas. Tem muita associação de milionário bancando esse tipo de discurso ideológico, pró-aborto, pró-ideologia de gênero, porque você vai olhar nos discursos dessa gente, eles estão sempre preocupados com o tema, controle de natalidade. Porque não vai ter recurso suficiente para a humanidade. Eles estão sempre brincando de ser Deus, querer controlar o futuro do mundo, querendo arbitrar sobre as nações, ferir a soberania das nações. Tem muito milionário, poderoso, rico, determinando o futuro de gerações, brincando de Deus, os poderosos. No entanto, Maria diz
que esse reino, como eu falei, a alegria floresce na justiça do reino de Deus. Ela vai dizer aí na continuidade da canção: com seu braço agiu valorosamente, despertou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, depois do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Na justiça do reino, tudo é invertido. Os arrogantes são dissipados, os poderosos serão depostos dos seus tronos, os ricos vão ficar de mãos vazias. Em contrapartida, Deus age para com o simples. Deus exalta o humilde e enche de bens os famintos. E a gente pode ver isso tanto na história do povo de Deus. Pensa, por exemplo, no Egito, que era a maior potência da época. E Deus, através do seu poder, da sua graça, Ele inverte tudo aquilo. Os pobres hebreus eram oprimidos. E diz o texto, eu gosto desse texto de Êxodo, diz assim: o sofrimento, o clamor dos hebreus subiu à presença de Deus. Deus se atentou para eles. E aí Deus começa a agir em favor daqueles que estavam sendo oprimidos pelos egípcios. E aí Deus inverte tudo. Tira os egípcios de maneira milagrosa e extermina aquele exército maligno, perverso. A idade de um hebreu naquele contexto era baixa. Alguns registros históricos dizem que acabava com os joelhos daqueles homens, porque tinham que carregar tijolos pesados para construir as pirâmides, as construções egípcias. E Deus tirou do trono os arrogantes, dissipou aqueles arrogantes. Pense em Nabucodonosor, que na sua arrogância, presunção, falou: não tem ninguém acima de mim, e ele ficou louco por um tempo, até reconhecer quem era Deus. Mas isso aqui não aponta apenas para o passado. Maria canta especialmente como uma certeza do futuro escatológico. Quando o reino de Deus se estabelecer, aqueles que tinham fome agora serão saciados. Aqueles que choravam agora serão consolados. Aquele que era pobre de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, agora a eles pertence o reino dos céus. Aquele que precisava de misericórdia, ele vai obter misericórdia. A graça de Deus virá sobre eles, e ela traz essa certeza, e nós devemos carregar isso na nossa vida. Por isso que nós temos motivo de alegria, porque a graça sustenta todas as coisas. No final, a palavra de Deus irá prevalecer, e mesmo que o mundo dos perversos pareça que esteja prosperando, lembre-se de um fato: a verdade sempre prevalece. A mentira não pode continuar por muito tempo. Todo reino que é construído com base na mentira, fundamentado no homem e não em Deus, esse reino não subsiste. Gente, é o sonho de Nabucodonosor que Daniel interpreta. Daniel fala de uma sucessão de reinos poderosos. A Babilônia, que a cabeça de ouro vai cair. Os medo-persas, que tem a ver com os braços, o tórax, vai cair. O quadril de bronze, que significa os gregos, vai cair. Roma, que tem a ver com ferro e barro nos pés, porque fará alianças frágeis, o Império Romano vai cair. E como é que ele é dissipado? Através de uma pedra que cai sem o auxílio de mãos humanas. Essa pedra bate no pé da estátua e a estátua vira pó. E essa pedra começa a crescer e alcança o tamanho do mundo. Essa pedra aponta para Cristo Jesus e a inauguração do reino de Deus. E está dizendo, o reino de Deus vai alcançar todo mundo. Não apenas Babilônia, não apenas Medo-Persa, não apenas Grécia, não apenas Roma vão cair. Qualquer iniciativa humana baseada na presunção de autossuficiência não pode subsistir. Por isso Paulo vai dizer ao seu discípulo Timóteo:
o mundo desses perversos irá de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enquanto o mundo deles desmorona, você constrói aquilo que é sólido, baseado no reino de Deus. Amém? E por fim, a alegria descansa nas promessas de Deus. Maria conclui dizendo: auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para sempre. Maria está trazendo as promessas de Deus. Ela relembra o cuidado de Deus no passado e ela enfatiza a promessa quanto ao futuro. Como a gente precisa disso? Nós iremos desfrutar dessa alegria quando a gente descansa o coração nas promessas de Deus. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É olhar para trás, para aquilo que Deus fez na vida do seu povo, mas olhar também para a tua vida. Quantas coisas Deus fez por você já? Quantas situações que no passado você olhava e falava: o que eu vou fazer agora? E Deus veio com provisão, Deus veio com graça. Meu irmão, traz isso à sua memória, para que você possa ter o seu coração encharcado de esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É o Davi que, quando ouviu o desafio do Golias, falou: quem se incircunciso está achando que é? Mas cara, tem um menino, Saul fala, você vai lutar com um guerreiro desse? Mas o meu Deus, uma vez me capacitou para vencer um urso. Esse Deus me capacitou para vencer um leão que veio contra uma ovelha. O mesmo Deus que me capacitou para vencer um urso e um leão, vai me capacitar para vencer esse gigante. Ele trouxe a memória e o coração dele se encharcou de esperança em Deus. Amém? Descansa nas promessas. É carregar no coração as promessas de Deus. Sempre, carrega no coração. É naqueles momentos que a gente acha que está sozinho, desamparado, você lembrar do que Jesus falou: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Se agarrar nisso, eu não estou sozinho. Nos momentos mais difíceis é lembrar, nós não estamos sozinhos. Larry Crabb é um psicólogo cristão, escreveu vários livros que eu encorajo você a ler. Um deles chama-se De Dentro para Fora, é um bom livro, mas ele escreveu vários outros livros. Esse homem foi acometido de um câncer certa ocasião, e um irmão na fé ligou para ele. Quando ele atende, ele diz: Larry, você é um bem-aventurado. Coisa estranha para dizer para alguém que está sofrendo de câncer, mas ele diz: você é um bem-aventurado, porque muita gente passa por isso sem Deus. Mas a gente pode passar por sofrimento sabendo que Cristo está do nosso lado e Ele nos capacita a passar por qualquer situação. Ainda que eu que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado trazem consolo para o meu coração. Rousseau Shedd, no final da vida dele, foi um doutor brilhante da igreja, viveu no Brasil muitas décadas. Eu lembro de um vídeo dele no final da vida, dizendo assim: Deus está concedendo para mim o privilégio de passar por uma experiência diferente, que é a experiência do câncer. Só pode ser dito isso por alguém que tem certeza para onde está indo, aonde a sua fé está enraizada, quem que o acolheu. Por isso que ele podia falar isso com um semblante de uma serenidade, de uma paz e com alegria ainda. Transmitiu alegria, sabendo que estava caminhando para o final da sua vida. Carregar no coração as promessas de Deus: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Por que a gente vai andar inquieto, ansioso? Se ele está falando: quem vem a mim eu não jogo fora de jeito algum. Se eu fui agarrado por Deus em Cristo Jesus, não tem como eu ser lançado fora. Por que eu vou andar cheio de preocupação, ansiedade, mesmo que a gente passe por momentos difíceis, como estamos passando no Brasil? Jesus disse: observem as aves dos céus, elas não trabalham, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, contudo o Pai as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Por que você está inquieto, preocupado com roupa? Olha os lírios, nem Salomão vestiu-se como um deles, em todo o resplendor dele. Se Deus veste a erva que existe hoje, amanhã vai ser lançada ao fogo, Ele não vai vestir muito mais vocês, homens de pequena fé. Então não fica preocupado dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, porque quem corre atrás disso é pagão. Não é cristão, é pagão. Você, porém, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a comida, a bebida e a vestimenta vai ser acrescentada na tua vida. Não se preocupe com amanhã. O amanhã vai trazer as preocupações dele, basta cada dia o teu próprio mal. Jesus está dizendo, se você priorizar o reino de Deus e a justiça, Ele será o seu provedor. Carrega no coração as promessas, e aí você pode andar com alegria. E tem visto o caráter imutável de Deus. O que significa? Que Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, não por causa de nós, mas por causa do zelo que Ele tem pelo próprio nome. Por isso Ele diz, farei por amor ao meu próprio nome. Por isso, mesmo quando você e eu somos infiéis, o texto diz, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Por isso que eu tenho que confiar, o caráter de Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu posso falhar, mas Deus cumpre a parte dele no pacto, porque Ele zela pelo bom nome dele. Quando somos infiéis, Ele permanece fiel. É você bendizer o nome do Senhor, lembrando dos benefícios passados, carregar no coração as promessas dele e lembrar que o caráter de Deus é imutável. Meus irmãos, uma vez que a alegria procede de Deus, é sustentada pela graça, ela floresce na justiça do reino e descansa nas promessas de Deus, não é sem razão que Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria que está vindo de Deus, que sustenta a nossa vida, sustenta essa graça que sustenta essa alegria, que vai florescendo enquanto nós vamos manifestando a justiça do reino, e que faz a gente descansar nas promessas de Deus, é o que nos move, é a potência que nos move, é o querer e também o realizar de Deus em nós. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Fecha os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração.